mais uma vez estar contigo e te iluminar nesse momento para que essa mensagem possa realmente alcançar os nossos corações. Amém. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja virtual, que tem se encontrado durante essa semana às 5:30 da manhã para poder buscar a presença do Senhor. Nós já estamos no meio da nossa semana, né? Oficialmente, hoje nós chegamos exatamente no meio da nossa semana de oração. Eu espero que até o final dessa semana que nós tenhamos aí muitas histórias de verdadeiros milagres que foram efetuados por Deus na experiência de cada um daqueles que estão buscando. Me custa acreditar que você gastaria o seu tempo tão precioso ainda na madrugada, e se você não estivesse buscando alguma coisa da parte de Deus. A minha oração é que você encontre uma bênção especial da parte de Deus. Talvez você não vai encontrar aquela que você está buscando, mas talvez você vai encontrar uma outra melhor do que aquela que você estava buscando, porque na vontade do Senhor Deus, nem sempre encontramos aquilo que queremos, mas encontramos aquilo que precisamos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês um texto. Eu mencionei ontem que estaria estudando com vocês um texto de 1 Crônicas, mas eu fiz uma pequena remodelação dentro da semana, senti no coração que hoje deveria estar estudando esse texto com vocês, e eu queria que você abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. Esse é um texto muito forte, um texto que traz uma mensagem realmente tremenda da parte do Senhor, e eu queria que você gastasse um tempinho aí agora comigo, lendo esse texto. Vamos fazer depois uma prece e conversar um pouco a respeito dele. Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 10. Para a leitura de hoje, eu estou usando a nova versão internacional da Bíblia, que é também uma versão contemporânea, com uma linguagem mais fácil aqui para compreender aquilo que o apóstolo Paulo está tentando ministrar através dos seus escritos. Efésios 6, a partir do verso 10. O texto diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fale conosco agora, de forma tão clara e inequívoca, que sejamos capazes de compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está trazendo uma mensagem realmente muito forte. Só para você poder entender um pouquinho do contexto aqui desse texto, para que o texto tenha mais sentido para nós, o apóstolo Paulo gastou mais tempo em todas as suas viagens missionárias na cidade de Éfeso. Ele passou especificamente 3 anos nessa cidade. Ele estava retornando da sua primeira viagem missionária, que foi na região da Galácia, e quando ele estava retornando de lá, ele passou por Éfeso, viu tanto potencial nessa cidade, que era a capital da Ásia Menor. Junto com ele, no retorno, estavam vindo Áquila e Priscila, um casal de judeus, que eram também fazedores de tenda. Ele deixou esse casal ali, enquanto ele foi até Antioquia da Síria, a igreja que o tinha enviado naquela viagem, que tinha patrocinado a sua viagem missionária, para prestar contas. E quando ele retornou, ele passou 3 anos nessa cidade. Dali, tendo essa cidade como quartel-general, ele acabou estendendo ainda a sua pregação a algumas outras cidades ali nas imediações. Cidades que nós conhecemos bem ali pelo próprio Apocalipse, que Jesus Cristo enviou cartas a algumas dessas cidades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, além de Colossos e Herápolis, que ficavam todas ali naquelas imediações, foram igrejas que Paulo plantou durante esses 3 anos. De maneira muito especial,
Éfeso era um centro de paganismo. Havia ali o famoso templo à deusa Diana, e em nome desse templo, que é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, muito turismo religioso acontecia. As pessoas iam até lá para poderem não apenas adorar a deusa Diana, mas também para poderem alcançar algumas coisas, algumas graças que queriam dela. Para você poder ter uma ideia, haviam alguns livros, alguns manuscritos que eram vendidos a preço de ouro naquela cidade, que eram livros com feitiços, e havia feitiços para tudo que você possa imaginar, desde feitiços para que a pessoa pudesse ter saúde, pudesse ter mais dinheiro, para ser feliz no amor, para poder enfrentar a inveja das outras pessoas. Havia feitiços para absolutamente tudo. Alguns desses livros não eram livros grandes, eram livros pequenos, mas que eram vendidos a peso de ouro. Eram comercializados ali naquela cidade. É interessante quando olhamos para o livro de Atos, Lucas vai dizer para a gente que no momento em que as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus, eles começaram a ir até a praça principal e começaram a queimar esses livros. Eu quero te lembrar que não havia ainda imprensa naquela altura e um livro custava muito, em média, nós não sabemos o valor desses livros especificamente, mas em média, o custo de um livro era algo em torno de 3 a 4 anos de trabalho de uma pessoa comum. Então, era algo muito, muito caro. E as pessoas levavam esses livros até a praça principal e iam queimando esses livros enquanto iam aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em Éfeso, houve uma revolução por parte do Espírito Santo tão grande que foi em Éfeso, por exemplo, em Atos capítulo 19, nós encontramos um relato de que o Senhor Deus fazia milagres extraordinários através do apóstolo Paulo, a tal ponto que ele enviava o seu lenço. Chegou um momento que vinha tanta gente para poder ser curada por ele, que ele já não conseguia ir até a pessoa, ele mandava o lenço dele, colocava o lenço sobre pessoas que estavam doentes e elas eram curadas. E um aspecto que me chama muito a atenção é que o texto menciona que o avental que ele usava, porque ele era fabricante de tendas, ele se manteve através do seu trabalho enquanto estava plantando essas igrejas, ele pegava o avental dele, que ele usava para poder trabalhar, e esse avental era colocado sobre pessoas endemoniadas e os demônios iam embora. Eu não sei como é que você imagina uma situação como essa. Uma pessoa está possuída por um espírito mau e vem chegando alguém com um avental de Paulo. E por causa do avental de Paulo, não era o avental em si, é claro que ele representava ali alguma coisa, ele representava a comunhão que o apóstolo Paulo tinha com Deus, e o fato é que os demônios iam embora, eram expulsos até mesmo com o avental dele. Se há uma coisa que a gente pode perceber nitidamente na igreja de Éfeso, que acabou se tornando uma igreja, sem sombra de dúvida, a igreja mais forte do seu tempo. Éfeso acabou ultrapassando em importância a igreja que serviu como a igreja que enviou o apóstolo Paulo nesse processo de plantio, que foi a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se mais forte que a igreja de Jerusalém, ela acabou se tornando a igreja mais importante do seu tempo. Alguns indivíduos que foram pastores dessa mesma igreja. O apóstolo Paulo foi seu plantador, deixou Timóteo como pastor dessa igreja. Depois de Timóteo, o apóstolo João foi pastor dessa mesma igreja. A história vai mencionar que João teria ido morar nessa cidade, levando inclusive a mãe do Senhor Jesus, Maria, que ele tomou conta até o fim dos seus dias, e Maria teria morrido e sido enterrada na cidade de Éfeso. Portanto, é uma cidade com uma grande história. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando? Ele havia sido preso na sua primeira prisão. Algo havia acontecido no finalzinho do terceiro ano que o apóstolo Paulo estava trabalhando na plantação dessa mesma igreja. Havia uma grande fome que estava fazendo com que a igreja de Jerusalém sofresse muito. E o apóstolo Paulo
enviou cartas às igrejas da Ásia Menor e algumas também da Europa, solicitando que os irmãos fizessem uma oferta especial para poder ajudar a igreja de Jerusalém. Então, ele vai passar por todas essas igrejas para poder recolher essas ofertas e vai seguir para Jerusalém. Enquanto isso acontecia, o Espírito Santo avisou o apóstolo Paulo que ele seria preso em Jerusalém, mas que isso faria parte de um grande plano do Senhor Deus. Ele seria preso em Jerusalém, ficaria 2 anos em prisão domiciliar, em prisão em Cesareia Marítima. Dali ele seria enviado para Roma para ser julgado pelo próprio imperador e passaria 2 anos em Roma. Mas essa é uma outra discussão que vai muito longe. Nesses 2 anos que Paulo vai passar em Roma, ele vai escrever as suas famosas cartas da prisão, que são Efésios, Colossenses, Filipenses e, ao mesmo tempo, Filemon, as 4 cartas que são cartas da prisão. Essa carta aos Efésios é escrita de lá, por quê? Porque Paulo, quando vai sair de Éfeso, ele diz para os irmãos, eu estou indo para Jerusalém, mas quando eu terminar lá, eu volto para poder estar com vocês. E ele acabou não retornando, ele acabou não voltando. Ele foi para Roma, bem verdade, foi julgado pelo imperador e foi absolvido. E ele depois vai sair dali e vai continuar o seu ministério. Mas ele já não retorna. E quando ele foi preso, os irmãos começaram a ficar com a sua fé abalada. Então ele vai escrever essa carta para poder dizer aos irmãos que mesmo a prisão dele tinha servido para um propósito maior. É interessante isso. Paulo vai, principalmente na carta aos Filipenses, ele vai mencionar que uma das melhores coisas que havia acontecido para o evangelho tinha sido sua prisão. Porque, através da sua prisão, os irmãos de Roma, que estavam passando por um momento de apatia religiosa, eles estavam vivendo um momento assim de muita tranquilidade, trabalhando que nem loucos. Roma era uma cidade que nunca dormia, as pessoas acordavam muito cedo para poder trabalhar, trabalhavam até muito tarde da noite. Roma nunca parava. E os irmãos não tinham muito tempo para poder se dedicar à igreja. A igreja era muito fraca, muito enfraquecida nesse momento. E Paulo, quando chegou preso, ele mandou algumas cartas para as sinagogas, dizendo, irmãos, fui preso por causa da minha crença em Deus. Eu queria que vocês viessem até a minha casa para poder ouvir. Paulo começou a pregar, começou a ver gente de todos os lados. Haviam 12.000 soldados na guarda pretoriana. E como Paulo estava em prisão domiciliar, a cada 24 horas, a cada 12 horas, 2 guardas vinham para poder trocar o turno. E Paulo começou a pregar para esse povo, chegando ao ponto de que, no final da sua carta aos Filipenses, ele vai dizer para os irmãos da casa de César vos saúdam. As pessoas começaram a se converter de forma tremenda por causa da pregação de Paulo enquanto ele estava preso. Então, isso acabou se transformando numa grande bênção. E é exatamente porque os irmãos de Éfeso estavam agora, inclusive, deixando que sua fé naufragasse. Por quê? Porque olhavam para os problemas que estavam acontecendo. Paulo estava preso, ele era o líder da igreja, era o indivíduo que tinha plantado a igreja na cidade deles, e agora Paulo estava preso. E a pergunta que eles se faziam é, por que isso está acontecendo com o indivíduo que é o cara que trouxe a mensagem para nós? Isso não está certo. Se realmente Deus estivesse com ele não estaria passando por um momento de tanta dificuldade, tantos problemas. Talvez essa ideia que foi abraçada pela teologia da prosperidade, de que se você está com Deus, você não pode ter problema, você não pode ter dificuldade, você não pode passar por dificuldade, por provação, essa ideia já era uma ideia muito antiga. Muitas pessoas acreditam que se você está com Deus, você não pode enfrentar dificuldade e problema. E Paulo vai mostrar exatamente o contrário. E quando ele vai terminar a sua carta, ele fala sobre muita coisa, ele fala sobre a ligação de Deus, o papel da igreja dentro do grande propósito do Senhor Deus. Ele vai tratar temas tremendos. Ele vai dizer, olha, Efésios, vocês foram chamados por Deus, vocês são a igreja de Deus, vocês são o corpo de Cristo, e através de vocês, Cristo quer falar, Cristo quer agir. Aquilo que ele fez no passado, ele quer continuar fazendo através da igreja. Mas para que a igreja faça isso, a igreja tem que estar em ligação com ele. Ele tem um propósito para vocês. E no final da sua carta, ele vai trazer essa mensagem para poder tentar explicar por que razão, né, que às vezes problemas e dificuldades vêm sobre pessoas que estão buscando o Senhor.
E ele vai começar dizendo, no versículo 10, ele vai dizer, fortaleçam-se no Senhor no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É interessante que Paulo vai falar aqui do dia mau. Ele vai dizer que existem dias maus, mesmo para aqueles que estão servindo ao Senhor. Existem circunstâncias que se abatem sobre aqueles que são servos do Senhor Deus e que servem realmente de escândalo para algumas pessoas que olham para a vida cristã e dizem, se eu estou com Deus, eu não posso enfrentar dificuldade, não posso enfrentar problema. Paulo vai dizer, existe uma luta que nós temos que travar. Nas entrelinhas, Paulo está dizendo que tem uma luta que nós temos que travar e tem outra luta que nós não temos que travar. Ele vai começar falando sobre qual não é a nossa luta. Ele vai dizer, primeiro ele diz que a gente tem que usar uma armadura. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A armadura não é um negócio que você usa, uma roupa que você usa para poder ir para o shopping. A armadura não é uma roupa que você usa para poder ir passear. A armadura era uma vestimenta, era uma roupa que era utilizada por soldados que iam para a guerra. Gente que entendia o que estava acontecendo. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente é que tem uma guerra acontecendo. Nós não somos capazes de ver essa guerra. Mas ela está acontecendo exatamente à nossa volta. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um texto do livro Testemunhos Seletos, volume 1, de Ellen White, na página 120. Ela vai dizer uma coisa aqui fantástica e, ao mesmo tempo, extremamente solene. Olha o que ela vai dizer aqui para a gente. O texto é grande, eu vou selecionar aqui apenas uma parte dele para que você tenha aí o conhecimento da mensagem. Olha o que ela diz. Vi anjos maus contendendo por almas e anjos de Deus a resistir-lhes. Renhida foi a luta. Os anjos maus estavam corrompendo a atmosfera com sua influência venenosa e amontoando-se em torno dessas almas a fim de adormecer-lhes as sensibilidades. Santos anjos observavam ansiosamente e aguardavam para repelir as hostes satânicas. Não cabe, porém, aos anjos santos o controlar a mente dos homens contra a sua vontade. Caso eles cedam ao inimigo e não façam esforços para resistir-lhes, então os anjos de Deus pouco mais podem fazer do que restringir as hostes de Satanás, para que não os destrua, até que seja dada mais luz aos que estão em perigo, a fim de os mover a despertarem, a volver-se para o céu em busca de socorro. Jesus não comissionará os santos anjos para livrarem os que não fazem nenhum esforço para se ajudarem a si mesmos. Se Satanás vê que está em perigo de perder uma alma, ele se ativa ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra e aflito e fervorosamente busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço dos seus anjos a fim de encurralar a pobre alma, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até onde ela está. Se, porém, a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de a libertar. E o texto continua. Te recomendo muito ler esse parágrafo, ou esse capítulo todo do livro Testemunhos Seletos, que é o capítulo que diz o poder de Satanás. Começa na página 116. Vale muito a pena. É algo que é revelador. Quando você lê aqui o texto, ela diz que ela viu a luta que acontece por detrás dos bastidores. E não era uma coisa bonita de se ver. Era uma luta renhida. Mais adiante no texto ela vai mencionar que se a cortina que separa o mundo visível do mundo invisível fosse aberta, fosse retirada, e nós víssemos a luta que acontece entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo, nós cairíamos ajoelhados e clamaríamos dia e noite por libertação da parte do Senhor Deus. Não é uma coisa bonita de se ver.
mas que está acontecendo exatamente à nossa volta. Ela vai mencionar que o inimigo, ele cria um muro de trevas em torno das pessoas para que a luz do céu não chegue até elas. Então, às vezes, você acha que Deus não está te ouvindo, você acha que você está sozinho, você ora, clama, busca e parece que nada acontece. O que você, às vezes, tem é o silêncio absoluto de Deus. E nem sempre o silêncio de Deus é exatamente o reflexo da sua vontade. Às vezes, o silêncio de Deus é nada mais nada menos do que o reflexo dessa luta que está acontecendo por detrás dos bastidores. Você se lembra, por exemplo, de Daniel, quando Daniel estava estudando as profecias relacionadas ao seu tempo? Jeremias havia mencionado que seriam 70 anos do cativeiro dos filhos de Judá lá na Babilônia. E o tempo do fim do cativeiro havia chegado. Daniel começa a orar e ele jejua e ora por 21 dias. Eu quero te dizer que ele está orando e jejuando por 21 dias. Ele já está enfraquecido fisicamente. Quando o anjo Gabriel aparece com aquela cara mais eslavada e diz para ele: Daniel, você é um homem muito amado, viu? Eu acho que se eu sou o Daniel, eu ia falar: se eu sou amado, por que eu estou aqui há 21 dias clamando a Deus e nada acontece? Alguém está perguntando aqui qual é a página do livro. Página 116, ok? E ela vai, e o Daniel, se eu fosse Daniel, eu ia perguntar: mas se eu sou amado, por que eu estou aqui há 21 dias orando e jejuando e Deus não diz nada? Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o anjo Gabriel fala para ele: olha, eu na verdade, logo que você começou a orar, eu saí para poder responder tua oração, mas houve uma luta tão intensa no mundo espiritual, o próprio Satanás se colocou diante de mim para poder lutar contra mim, e se não fosse Miguel, o grande príncipe, vir em meu socorro, eu não tinha chegado aqui para poder te trazer a resposta. A demora na resposta à oração não fazia parte do plano de Deus, mas tinha uma luta acontecendo por detrás dos bastidores do mundo espiritual que o Daniel não sabia. Para o Daniel, tudo que estava acontecendo era o seguinte: eu estou orando, estou jejuando e o céu não está respondendo. Tem um silêncio total e absoluto por parte do céu. Mas o que estava acontecendo por detrás dos bastidores é uma luta de dimensões cósmicas. Uma luta que fez com que o próprio Miguel, o grande príncipe, que é o nome que Jesus Cristo usa toda vez que ele vem lutar pelo seu povo, quando ele usa a sua armadura e entra na luta, fez com que ele tivesse que deixar o céu e vir até onde estava o Gabriel e lutar por ele contra as forças do mal, para que o caminho fosse aberto e ele conseguisse vir falar com Daniel. Portanto, o que Paulo está dizendo para a gente aqui é o seguinte: meu irmão, não pensa que você está nesse mundo a passeio, porque não está. Tem uma luta de dimensões cósmicas acontecendo por detrás dos bastidores, e se os seus olhos não forem abertos para você poder visualizar aquilo que está acontecendo, talvez você vai achar que está tudo em ordem. Ou simplesmente vai achar que o céu não liga para você, quando na verdade Deus se importa, Deus está em luta, e às vezes a gente joga a toalha aqui embaixo, dizendo: eu não vou continuar orando porque Deus não está se importando comigo. O que Paulo está dizendo é: use a armadura de Deus, porque a situação é complicada, há uma luta acontecendo. E se você prestou atenção na leitura que eu fiz aqui do texto de Ellen White vai dizer: eu vi essa luta, e renhida foi essa luta. Mais do que isso, ela ainda vai dizer que ela viu que os anjos de Deus se posicionavam ao lado das pessoas. E que o inimigo também se posicionava. E que ele criava um muro de trevas. E esse muro de trevas impedia que a luz do céu viesse até as pessoas. E que cabia ao indivíduo que estava passando por aquela situação, fazer uma coisa: entrar em luta. E como é que ele entra em luta? Através da oração. Tem algumas armas que Deus concedeu ao ser humano, armas poderosas para a gente poder usar nessa luta. E essas armas são oração, jejum, o estudo da palavra. Através da palavra de Deus, nós temos a possibilidade de poder compreender o que está acontecendo por detrás dos bastidores. Tudo já foi revelado para a gente. Quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos que essa luta está acontecendo por detrás dos bastidores e, ao mesmo tempo, somos capazes de poder perceber que algo maior do que nós somos capazes de imaginar está acontecendo. E graças a Deus que tem essa cortina que separa o mundo visível do invisível, para a gente não ter que
está observando aquilo que está acontecendo por detrás dos bastidores. Mas uma coisa é certa, irmãos, há uma luta acontecendo de dimensões maiores do que nós somos capazes de imaginar. Mas Deus nos deu livre-arbítrio, liberdade de escolha. E na nossa liberdade, nós somos livres para poder entrar nessa luta através do estudo da palavra, através da oração, através do jejum, ou para a gente poder ficar de boa e deixar que o inimigo faça o que ele quiser. Porque é isso que vai acabar acontecendo. Porque se você reparou aqui, o texto deixa claro que quando o indivíduo não luta com Deus, ou não luta junto com Deus nessa batalha contra as forças do mal, o máximo que os anjos de Deus podem fazer é restringir a atuação do diabo para que ele não destrua aquela pessoa, até que venha mais luz para aquela pessoa e ela compreenda o perigo que ela está correndo. Mas o fato é que nós estamos em luta, irmãos. E mais do que nunca, quanto mais nos aproximamos do retorno de Cristo Jesus, mais intensa vai se tornar essa luta. Nós não estamos nessa vida a passeio. Por isso que Paulo vai dizer, então entenda uma coisa, que a tua luta não é contra a carne e sangue. A gente tem a tendência de querer lutar contra as coisas que estão à nossa volta, coisas humanas. Às vezes a gente luta e luta e luta e luta e luta para poder mudar aquele marido, aquela esposa, aqueles filhos, para poder, a gente luta para poder conseguir escapar de uma situação de fragilidade na saúde, de fragilidade financeira, e a gente luta e luta e luta e luta e luta e luta e luta. E eu tenho encontrado pessoas que lutam, às vezes, a vida inteira contra um vício, contra uma situação complicada no casamento, contra uma situação complicada dentro da vida financeira, e pessoas que estão lutando e lutando e lutando e não conseguem nada. Por quê? Por que não conseguem nada às vezes? O apóstolo Paulo está explicando. Porque sua luta não é contra a carne e sangue. Então tenha juízo e pare de lutar contra aquilo que não é sua luta. Então, ao invés de tentar ficar lutando para poder mudar teu marido, mudar tua esposa, mudar teus filhos, de tentar fazer com que as circunstâncias externas mudem, tenha juízo e para de lutar para tentar mudar a pessoa e luta do jeito certo. Como é que é o jeito certo de poder lutar? Nas regiões celestes, no mundo espiritual. E como é que você luta no mundo espiritual? Você luta quando você entra em oração. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou tentar te explicar um pouquinho melhor isso. Meu avô foi a primeira pessoa da nossa família, meu avô paterno, a receber a mensagem. Eu não tenho tempo para poder contar aqui a história dele, mas ele começou a estudar a Bíblia sozinho, e sozinho ele descobriu nossas crenças fundamentais. Um dia eu vou contar para vocês essa história. Quando o primeiro comportor adventista chegou na cidade onde ele era líder religioso de uma outra denominação, o encontrou guardando o sábado, esperando a volta de Jesus. Enfim, as nossas crenças fundamentais ele já tinha abraçado, sozinho, estudando a Bíblia por conta própria. Quando ele foi batizado na igreja adventista, a maior parte dos filhos o foi. Meu pai tinha 8 anos na altura, ele queria, mas meu avô achou que era muito cedo e disse, ainda não, é muito cedo para você. E quando ele fez 16, meu avô disse para ele, agora você pode ser batizado, mas ele já não quis mais. E a partir daí ele entrou numa vida de perdição, uma vida muito complicada. No meio dessa situação, ele tinha por volta de 18, 19 anos, quando ele conheceu a minha mãe, os dois começaram a namorar, ele jogava futebol numa categoria de base, lá na cidade onde ele vivia, e num dos jogos ele conheceu a minha mãe. A coisa começou a ficar um pouco mais séria, começaram a pensar em casar, e ele levou minha mãe até a casa dele para poder conhecer a família. E quando ele apresentou para meu avô era um cara linha dura, assim, sabe? Mas era um camarada, gente boa demais da conta. Meu avô olhou para ele e para ela e falou assim, tá, mas o que vocês querem? Vocês querem que eu conheça a minha futura nora, ou vocês querem que eu abençoe o casamento de vocês? E ela, querendo fazer uma média com o sogro, disse, não, eu quero a sua bênção. E ele falou, eu te dou a bênção daqui a 3 meses. Antes de poder te abençoar, ou abençoar o casamento de vocês, você precisa entender o que é bênção. Então, se você quiser entender o que é bênção e receber a minha bênção, eu encontro você todo sábado à tarde aqui em casa.
E ela combinou que viria. E ele começou a estudar a Bíblia com ela. E o fato é que ela se apaixonou por Cristo Jesus e se entregou a ele. E quando ela tomou a decisão de ser batizada, pensa num cara que ficou enlouquecido, meu pai. Meu pai dizia para ela, olha, e se eu quisesse uma mulher crente, eu tinha ido buscar na igreja. Eu te conheci num campo de futebol, num jogo de futebol. Não quero saber de crente e tal. E a minha mãe, é uma grande mulher de 1,45 m, se virou para ele e falou assim, ó, não caia na besteira de pedir para eu poder escolher entre você e Deus. Porque se você pedir para eu poder escolher entre você e Deus, você vai perder feio. Porque minha decisão está tomada por Cristo. E ele, percebendo que não daria para poder apertar muito a situação, ele disse, tudo bem, então você pode seguir esse Deus, mas nunca me encha a paciência com esse negócio de Deus. Eles se casaram e ela passou 12 anos tentando mudá-lo. 12 anos. E era uma luta. Quando ele saía, às vezes passava o fim de semana fora, eram brigas, discussões, e ela com argumentação, e os filhos chegando. Quando eu nasci, estamos falando de 12 anos depois que ela tinha se casado, ela desistiu do casamento. Pegou os 2 filhos, meu irmão e eu, passou na casa da bisavó dela, que era uma mulher que não acreditava em Deus, para você ter uma ideia, e disse, olha, eu estou indo embora de casa. Não dá mais, meu casamento está desgastado demais. E a minha bisavó, que era uma mulher que não acreditava em Deus, olhou para ela e disse, é uma pena, porque faz 12 anos que você se entregou a esse Deus aí, a quem você serve, que eu nem acredito nele. E você vive falando que ele faz um monte de coisa. Bom, isso para mim é só mais uma argumentação de que esse Deus nem existe. Porque se ele existisse, ele teria mudado o coração do teu marido. Mas ele não pôde nem com o teu marido. Ela ficou tão envergonhada por causa de Deus que ela voltou para casa com os 2 filhos. Não teve coragem de ir embora. E aquilo fez com que uma ficha caísse na cabeça dela. Ela falou assim, faz 12 anos que eu estou tentando mudar esse homem. E ela tomou uma decisão. Falou assim, agora vou lutar do jeito certo. E ela chamou todas as pessoas que ela conhecia, que eram pessoas de oração, e gente que buscava a Deus, e botou esse povo orando pelo meu pai, clamando. Ela escreveu, na altura, uma carta para a Voz da Profecia, que era o programa que o pastor Roberto Rabelo fazia, e pediu oração pelo meu pai. Ela botou gente de tudo quanto é canto do Brasil orando por esse homem. 3 meses depois que isso aconteceu, e algumas coisas foram acontecendo dentro de casa, né? Quando ele chegava, depois de um final de semana, às vezes chegava com todos os vícios dele, etc. e tal, quando ele chegava, ao invés de uma briga, ele encontrava a esposa dizendo para ele, quer que eu prepare uma refeição para você? Está com fome? E tal, tratando ele bem. Ela dizia, por dentro eu queria esganar aquele homem, mas eu estava orando por ele. E eu só dizia para Deus, Deus, ou você dá um jeito nesse homem, ou senão eu não vou aguentar. E ela disse assim, eu lutei com Deus, foram 3 meses lutando com Deus. 3 meses. Ela lutou 12 anos para tentar mudar meu pai. 3 meses depois, ela estava se preparando no sábado de manhã para poder ir para a igreja. Ela saía muito cedo, porque morava longe da igreja, tinha que pegar a condução para poder ir para a igreja, com 2 crianças. E meu pai falou para ela, prepara a minha roupa que eu vou para a igreja com você. Ela só disse que arregalou os olhos e nem falou nada. E disse, Deus, eu não sei o que você está fazendo, mas continua que está funcionando. E ele tomou a decisão de poder ir para a igreja junto com ela naquele sábado. O pastor da igreja, na altura, estava terminando uma semana de oração e ele fez um apelo no final do seu sermão, dizendo, você pode fugir de Deus o quanto você quiser, mas ele não vai desistir de você. Deus tem um plano para a sua vida e ele quer mudar a sua existência. Você precisa se entregar a ele. E fez um apelo. Meu pai era um camarada durão de coração. Meu pai se desmanchou em choro, foi para frente chorando, se entregou a Cristo Jesus. Pouco tempo depois ele estava sendo batizado. E ela menciona que ela durante 12 anos lutou para poder tentar mudar meu pai e não conseguiu. Em 3 meses, lutando nas dimensões espirituais, o Senhor Deus mudou o coração dele. O que a gente precisa compreender é que tem uma luta que está acontecendo. A gente não pode fugir dessa luta. Você pode lutar o quanto, você pode fugir o quanto você quiser, ou tentar se enganar achando que está tudo em ordem. Tem uma luta acontecendo. E não é contra seres humanos, não é contra os aspectos humanos. Não é contra o teu patrão que você tem que lutar. Não é contra o seu marido, sua esposa, seus filhos,
contra os problemas de saúde. Não, sua luta é outra. Entra nas dimensões espirituais e luta com Deus, junto com Deus, entendendo que as forças espirituais do mal estão agindo, estão criando um muro de trevas em torno de você. E a menos que a luta nas dimensões espirituais aconteçam, que você use as armas de Deus, que são poderosas, você vai ficar em trevas. Mas quando você começa a lutar, eu não sei se você entendeu aqui o texto que a gente leu aqui de Ellen White, ela menciona que quando uma pessoa compreende o que está acontecendo no mundo espiritual e entra nessa luta, o Senhor Deus envia anjos poderosos em socorro dessa pessoa. Mesmo que seja a mais fraca e perseguida alma. Se você continuar lendo o texto, ela vai falar sobre isso. Quando a mais fraca e perseguida alma luta em oração com Deus, Deus vai enviando mais anjos e mais anjos e mais anjos. A luta vai tomando uma dimensão cada vez maior na dimensão espiritual. E nós podemos ter a certeza de uma coisa: o diabo tem muitos demônios, tem. Mas quando ele começou a rebelião dele no céu, ele conseguiu trazer 1/3 dos anjos junto com ele. Ou seja, de todo o conjunto de anjos, que são milhões de milhões, milhares e milhares, você pega esse todo, divide em 3 partes. Uma dessas 3 partes veio com ele. 2 partes ficaram leais a Deus. Se pensar só no aspecto dos anjos, Deus tem o dobro de anjos em seu socorro, junto com ele, leais a ele. E se precisar, ele esvazia o céu de anjos para poder socorrer uma única pessoa, você. Então, eu quero que você compreenda que a gente não precisa fazer um muro de lamentações para poder conseguir alcançar de Deus alguma bênção. Tem gente que acha que você precisa convencer Deus a te abençoar. Jesus disse que antes que você resolva orar, Deus já está disposto a te abençoar. Deus quer te abençoar. Mas a gente precisa compreender que tem uma luta acontecendo por detrás dos bastidores. E que a menos que você entre nessa luta entendendo que é uma luta. E luta, meu amigo, não é um negócio que não é um passeio que você vai fazer. Luta é luta. E às vezes, para poder lutar, você tem que se empenhar muito. A única luta que Deus manda a gente fazer é a luta da comunhão. É a luta onde você vai estar clamando a Deus através da oração, onde você vai estar através do jejum, dizendo para Deus: eu tenho uma fome, e a minha fome é de ver a tua vontade acontecendo nesse caso. A minha fome é de poder ver o Senhor Deus agindo. É a luta para poder ler e estudar a palavra de Deus. Você já reparou que são exatamente essas coisas que são as armas mais poderosas que Deus deu para a gente, que a gente detesta fazer? Que a nossa natureza recua diante delas? Você pode falar o que você quiser, mas você começa a ler a palavra de Deus, se você não for uma pessoa que toma a decisão de poder estudar a palavra de Deus e faz dela o seu guia todos os dias, daqui a pouco tua mente está divagando enquanto você está lendo a Bíblia. E quando você vai orar? Você fecha os olhos, começa a orar, daqui a pouco você está pensando lá naquilo que você tem que fazer, a mente vai-se embora. O diabo sabe que essas armas são poderosas, que Deus colocou à nossa disposição, e se tem uma coisa que ele faz é tentar te impedir de poder usar essas armas, porque ele não quer que você vença. Mas ele vai dizer: nossa luta é contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Talvez hoje, eu quero terminar por aqui minhas considerações, eu não quero me alongar muito, mas eu quero hoje falar para você que está buscando de Deus uma intervenção. Para você que talvez está até achando o seguinte: agora já não adianta mais, né? A gente está orando aí, mas nada acontece. Quer dizer, é difícil demais, parece que nada vai acontecer, eu só estou vendo o silêncio de Deus nesse caso. Amigo, não se esqueça. Eu gosto de pensar no Daniel, porque o Daniel, ele tomou uma decisão. Eu não vou deixar Deus enquanto eu não receber uma resposta da parte dele. Então, ele tomou a decisão de que ele ia entrar em jejum e oração, em clamor, e por 21 dias ele esteve lá. É tanto que o anjo começou a revelar para ele aquilo que estava acontecendo, Daniel desmaiou, de tão fraco que ele estava, fisicamente falando. O anjo teve que voltar de novo para poder trazer para ele o restante da revelação. Mas ele tomou uma decisão. Eu sei que eu estou no meio de uma luta. Olha para Jacó. Jacó estava no momento mais difícil da sua vida. O seu irmão estava vindo no seu encalço com 400 homens armados. E ele começa uma luta com o desconhecido no Vale do Jaboque.
E é uma luta intensa, ele passa a noite inteira grudado, e quando ele vê que é Deus contra Deus que ele estava lutando, contra o anjo do Senhor, Jesus Cristo pré-encarnado, ele se gruda no Senhor e diz, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar, quiser me matar, pode matar, mas eu não te largo. É uma luta, irmão. A única luta que Deus mandou a gente fazer é a luta da comunhão. E você não pode desistir no meio disso tudo. Por quê? Porque tem um inimigo que está criando um muro de trevas na nossa volta, tentando impedir que a gente veja o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, abra os seus olhos da fé. Pela fé, entenda o que está acontecendo e entra na batalha. Mas use as armas do Senhor. Entrar nessa batalha sem usar as armas de Deus, irmão, não dá. Nosso pai, Adão, na sua perfeição edênica, foi criado um pouco menor do que os anjos. Imagina a gente enfraquecido por quase 6.000 anos de pecado. Na nossa força e poder, nós não podemos nada nessa batalha. Mas em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Usando as armas de Deus, você pode vencer. Então, quero te desafiar hoje, em nome de Jesus Cristo, a tomar a decisão de poder seguir firme, de seguir em frente, de lutar com todas as forças. Eu estava ouvindo aí alguns pedidos que estavam sendo mencionados. E algumas situações aí que estão sendo mencionadas que são difíceis realmente de acontecerem. E ninguém disse que seria fácil. Mas todas as vezes que o Senhor Deus vê uma situação difícil, ele esfrega as mãos, ele diz, aí sim é que é bom, porque na hora que eu agir, ninguém vai ter dúvida de que fui eu que fiz. Então, use as armas de Deus. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a mudar o quadro agora da luta que está acontecendo por detrás dos bastidores. E usando as armas de Deus, que você até o fim dessa semana veja grandes coisas que Deus vai fazer. E se não vier até o fim da semana, que hoje você tome uma decisão de dizer para Deus, Senhor, não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Eu vou entrar nessa luta junto contigo. Eu sei que a peleia está sendo grande aí no mundo espiritual. Eu vou usar as armas de Deus. E eu não vou desistir até conseguir a bênção. Eu quero orar junto com você nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos no meio de uma grande luta entre as forças do bem e do mal. Mas às vezes, Pai, a gente age como se estivesse passeando no shopping. Como se a gente estivesse nessa vida a passeio. Perdão por isso. Nós entendemos que o inimigo tem criado um muro de trevas em nossa volta, tentando impedir que a luz do céu chegue até nós. Ajuda-nos a podermos compreender isso e a usarmos as armas poderosas de Deus nessa luta. Queremos a vitória, Pai, mas sabemos que ela só virá através de Cristo Jesus. Então ajuda-nos a dependermos dele, pois é no nome dele que oramos. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amanhã eu vou te mostrar o desdobramento disso aqui. Vou te mostrar uma história que mostra alguém que compreendeu o que acontece através ou por detrás dos bastidores no mundo espiritual e que conseguiu alcançar a vitória. Vou te mostrar isso amanhã, tá legal? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã. Que mensagem poderosa nós tivemos hoje. Pastor Samuel, que Deus ele continue te iluminando para trazer a cada dia essas mensagens que enchem nosso coração aí de esperança e também nos alerta sobre como nós devemos agir, né, aqui nesse mundo. Eu gostaria de convidá-los para que amanhã vocês estejam novamente conosco. Amanhã às 5:30 da manhã nós temos aqui o nosso encontro marcado. Esse encontro tem acontecido por causa de vocês, então eu espero que vocês estejam todos conosco novamente. Tenham todos um excelente dia, bom dia a todos e até amanhã.